Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Mais uma aula aqui do Colégio Master de Biologia com o professor Paulo Henrique. Vamos então entrar no novo capítulo do nosso livro e vamos falar um pouquinho sobre as teorias evolutivas. Então a gente vai falar um pouco sobre Lamarck e sobre Darwin, dois cientistas que propuseram maneiras diferentes de encarar a evolução, tá? Então, primeira coisa importante da gente poder entender é exatamente esse conceito de evolução. Porque tem muita gente que acha que quando a gente fala sobre evolução, é uma evolução de acordo com a do Pokémon. A gente tem um Pokémon que evolui para outro, que evolui para outro. Né? Mas, na verdade, né, o que é evolução? É um conjunto de processos que promovem a diversificação dos seres vivos ao longo do tempo, dando origem às espécies atuais ou já extintas, né? Consequências de suas adaptações ao ambiente onde vivem. Né? Então, como essa evolução ela acontece? Como se dá este processo? É o que a gente vai entender quando a gente estudar Lamarck e Darwin, né? Eles, de fato, eles veem a evolução acontecendo, mas os mecanismos pelos quais o Lamarck explica a evolução e os mecanismos pelos quais o Darwin explica a evolução, eles são diferentes e aí a gente tem que entender essas diferenças. Tá bom? Então a gente tem aqui o surgimento da vida, processo evolutivo acontecendo, a diversificação das espécies, répteis, aves, mamíferos, anfíbios, plantas, protozoários, toda a diversidade biológica aqui nos dias atuais. É importante a gente falar do seguinte também, né? Há muitos anos atrás, como que este processo evolutivo ele era encarado? Simplesmente ele não existia. As pessoas acreditavam no que a gente conhece hoje em dia como fixismo e criacionismo. E não tem problema nenhum pensar assim, gente. Não somos os donos da verdade. A biologia, ela oferece uma maneira de enxergar a realidade. Se você vai estudar, se você vai acreditar na biologia, se você vai acreditar, por exemplo, o que a sua religião diz, aí é um problema seu. Aqui na escola, a gente vai oferecer a opção científica do assunto, tá? Mas se você quiser encarar de sua vida o fixismo e o criacionismo, não tem problema nenhum, tá bom? A gente não está aqui para te julgar, a gente não está aqui para dizer o que é o certo e o que é o errado. Cada um acredita naquilo que quiser, né? Mas esse fixismo tem muita relação com o criacionismo. Então existe uma entidade divina superior, né, um Deus, que criou todas as coisas que existem, né? Inclusive a vida. E como a obra divina ela é perfeita, né? Aquilo que é perfeito, a gente não precisa passar por transformações. Vamos pensar assim. Então, a vida ela é fixa, ela não evolui, né? A obra divina perfeita, ela não precisa passar por transformações. Tá? De novo, não tem problema nenhum pensar assim. Mas no criacionismo, as espécies são unidades fixas e imutáveis, mantêm as características ao longo do tempo e surgiram de forma independente umas das outras. Tudo bem? Então, isso é uma forma de explicar a realidade da natureza. Agora, a ciência, ela se baseia em fatos, em argumentos, em evidências. E quando a gente olha para a natureza, a gente consegue observar algumas evidências que nos dizem algo contrário, né? Por exemplo, os fósseis. Quando a gente observa os fósseis, né, a gente pode inclusive estimar a idade deles através de datações e mostram que esses fósseis foram de seres vivos que viveram há muitos milhões de anos atrás no nosso planeta. E quando a gente compara com os organismos atuais, a gente vai ver semelhanças e a gente vai ver diferenças. Por que semelhanças? Por causa de um histórico evolutivo, né? Uma linhagem, uma ancestralidade. E por que a gente vai ver diferenças? Por causa do processo de evolução, o processo evolutivo. Então, os fósseis são boas evidências que mostram para a ciência que, de fato, as espécies elas evoluem, elas passam por transformações com o tempo. Tá? A gente tem essa outra ideia de catastrofismo de Cuvier. Os fósseis seriam restos alterados de espécies iguais a atuais, mortas numa grande catástrofe, que seria um dilúvio, né? De acordo lá com aquela ideia de Noé que a gente vê na Bíblia. Tá bom? Então essas são ideias relacionadas à não evolução das espécies, né? Mas como a gente acabou de dizer, existem algumas evidências na natureza que apontam o contrário. Então, para a ciência é fato, né, por essas evidências,
Não só os fósseis, a gente pode falar dos órgãos vestigiais, a gente pode comparar estruturas anatômicas, né, de grupos semelhantes, né, de mamíferos, por exemplo, e a gente pode ver certas semelhanças e certas diferenças. Então, a evolução é um fato que está elucidado, ela acontece para a ciência. Agora, como a evolução se dá? Aí já é uma outra história. Aí a gente tem alguns cientistas que propuseram mecanismos, maneiras diferentes de explicar isso. O primeiro deles, que a gente vai estudar, foi esse senhor chamado de Lamarck, né? Ele de 1809. O que o Lamarck, como Lamarck propunha a evolução dos organismos vivos, né? Então, para o Lamarck, as mudanças no meio criam a necessidade de adaptação. Os seres se modificam para sobreviver às novas condições ambientais. Aqui a gente pode falar do que a gente conhece como uso e desuso. Como assim? Para o Lamarck, o organismo está vivendo numa boa e aí o meio ambiente ele se torna diferente. Para o organismo sobreviver a essa mudança, ele vai se adaptar. Ele vai criar estruturas que vão oferecer vantagens para ele viver neste novo ambiente. Então, o ambiente ele induz a evolução. Pro Lamarck é assim. Hoje em dia, com as ideias do Darwin, que a gente vai falar daqui a pouco, a gente sabe que isso está equivocado. Então, essa questão do uso e do desuso não se aplica à realidade da natureza. Não é o ambiente que induz a modificação, tá bom? Outra coisa importante que o Lamarck diz é em relação à transmissão das características hereditárias. Então, o organismo se adaptou à mudança ambiental e aí ele vai conseguir passar para frente essa mudança para a sua descendência. Então, você tem mudanças ambientais, essas mudanças ambientais provocam modificações direcionadas e aí isso provoca adaptação no indivíduo. Então, como eu já disse para vocês, a gente conhece isso como lei do uso e do desuso. Um órgão muito utilizado tende a se desenvolver, enquanto um órgão pouco utilizado tende a se atrofiar. Lei da herança dos caracteres adquiridos, como eu já disse para vocês. Uma característica que o indivíduo adquire durante a vida pode ser transmitida aos seus descendentes. O meio provoca mudanças nos indivíduos de acordo com as suas necessidades, visando a sua adaptação. Vou voltar aqui. Sempre quando a gente falar de Lamarck e de Darwin, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a tal da girafa. A girafa é um exemplo icônico. O Darwin e o Lamarck nunca pensaram na girafa, mas sempre quando a gente estuda eles, vem aí a questão da girafa. Então, só para vocês entenderem, de acordo com isso que a gente acabou de falar do Lamarck, a gente sabe que os ancestrais da girafa, através do registro fóssil, eles não tinham um pescoço tão grande. E as girafas atuais têm um pescoço muito grande. Então a gente observa que o processo evolutivo aconteceu. Como é que o Lamarck explicaria isso? A necessidade fez com que as girafas esticassem o seu pescoço para alcançar as folhas mais altas e o fato dela esticar o pescoço, né, usou demais o órgão, uso e desuso, usou demais o pescoço, fez com que o pescoço dessa girafa ficasse maior e isso fosse repassado adiante para os seus descendentes. Então, os descendentes já nasceriam com o pescoço um pouquinho maior, entendeu? Então, usou, desenvolveu e passou para os descendentes. Essa ideia, gente, ela não se aplica à realidade dos fatos. Por exemplo, mudanças depois que o organismo nasceu não são repassadas para a prole, para os filhotes. Fizeram um experimento para demonstrar isso. Um experimento famoso que foi feito foi em relação a camundongos. Então, assim, né, o que o Lamarck está dizendo? Uma mudança que acontece depois do nascimento, ela vai ser repassada para os filhos. Aí, alguns cientistas, o que eles fizeram, né, de acordo com isso que o Lamarck estava falando? Pegaram camundongos. E aí eles cortaram o rabo desses camundongos, desses ratos, no meio. E colocaram eles para cruzar. De acordo com Lamarck, o filhote deveria nascer com o rabo cortado no meio também, já que os pais tiveram essa característica depois de terem nascido. Só que o camundongo, ele não vai nascer com a cauda cortada no meio. A cauda dele vai nascer normal. A gente pode cortar a cauda desse novo camundongo, pegar mais um camundongo, cortar a cauda dele, eles vão procriar e o filho, né, vai continuar
com a cauda do mesmo tamanho. Então, essa mudança depois do nascimento, ela não é repassada para a descendência, né? É como você pensar mais ou menos assim. Uma pessoa foi para academia, um homem foi para academia, aí começou a malhar e ficou musculoso, né? Ele ganhou uma nova característica. Depois que ele nasceu, ele se esforçou, fez os exercícios e aí agora ele tem uma nova característica. Se ele tiver um filho, o filho vai nascer fortão? Não vai. Pensa numa mulher. A mulher, ela pintou o cabelo. Ela ganhou uma nova característica depois que ela nasceu. Ela é morena, pintou o cabelo de loiro. O filho ou a filha dela vai nascer com cabelo loiro? Não vai. Então essas características não são repassadas adiante. Isso é um erro grande que o Lamarck cometeu. Tá bom? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o Darwin. Para o Darwin, né, a gente entende então que essa ideia do Lamarck ela está equivocada, então a gente precisa de um novo meio para explicar a evolução. Vem o Darwin, depois a gente pode falar um pouco mais sobre o Darwin, né, um cientista muito importante, muito famoso também, e propõe o seguinte: o ambiente seleciona características presentes entre os indivíduos de uma população, tornando a população mais adaptada, ou seja, essa característica ela já tem que estar presente. O organismo não vai desenvolver ela por causa da mudança ambiental. O organismo já tem que nascer com ela. Aí, então, o ambiente, se essa característica for vantajosa, vai selecioná-la, tornando, né, um padrão na população. É o que a gente chama de seleção natural. A seleção natural nada mais é do que isso, né? Quais são os seus princípios? Variabilidade entre os indivíduos da população, luta pela sobrevivência, sobrevivência dos indivíduos com as características vantajosas no ambiente. O Darwin, ele fez uma viagem de 5 anos e andou por vários lugares do mundo. E aí Darwin observava algumas coisas, né? Uma coisa que o Darwin observou é que existe essa luta pela sobrevivência. Os organismos, eles precisam competir uns com os outros por alimento, por território. E aí, isso então gera essa questão da seleção natural. Outra coisa importante, o Darwin viu que dentro de uma população existem organismos com características diferentes. A gente pode observar isso em seres humanos. Existem seres humanos com a cor da pele mais clara, outros com a pele mais escura, sem relação com vantagem, tá? Mas existem seres humanos que enxergam melhor, alguns têm miopia, outros não, alguns são mais altos, alguns são mais baixos. Dentro de uma população, os organismos têm variações. Por que os organismos têm variações? Por causa do material genético, gente. Por causa do DNA. O DNA provoca variação. O meu DNA é diferente do seu que está escutando. Então, se o nosso DNA é diferente, nós temos características distintas. O meio ambiente atua selecionando as características mais vantajosas para a sobrevivência. Esquece aquele lance de que é o mais forte que sobrevive. Em alguns casos, isso é realidade. Mas aqui para a gente, na biologia, o mais bem adaptado é o que sobrevive. Não necessariamente ele vai ser o mais forte. Então, o Darwin fez essa viagem, que durou muito tempo, né? Foi aproximadamente 5 anos, 4 anos, 9 meses. Aqui a gente tem todos os lugares que o Darwin passou, inclusive aqui pelo nosso Brasil, né? E ele parou no arquipélago de Galápagos, né? Bem aqui, ó, próximo ao América Central, né? E aí, né, uma das coisas que o Darwin observou, que eu acabei de falar, dentro de uma população de pássaros, esses aqui são chamados de tentilhões, existe uma variação. Isso aqui, ó, são pássaros da mesma espécie, só que existe uma variação. Qual que é a variação que você está observando aqui? O formato do bico. Tá vendo? O bico desses pássaros, ele é diferente. Arquipélago, aliás, desculpa. Galápagos, na verdade, é um arquipélago de ilhas. Então, quando Darwin visitava uma ilha, ele encontrava tentilhões com este formato de bico aqui. Quando ele ia em outra ilha, o formato do bico era esse aqui. Ora, por que se esses animais são da mesma espécie? Para que serve o bico, né, para as aves? A alimentação. Naquela ilha, este bico aqui ele é mais vantajoso, né, porque lá você encontra o tipo de alimento mais duro, né, um bico mais robusto serve para isso. Nessa outra ilha, né, o alimento é diferente, então o bico ele não precisa ser robusto assim, tá vendo? Então, indivíduos de uma mesma população têm características diferentes e é isso que gera a formação de novas espécies, inclusive é um assunto que a gente vai ver nas próximas aulas. Então, para o Darwin, né, existe variabilidade entre os indivíduos, o meio ambiente vai selecionar essas características mais vantajosas para a sobrevivência, e aí a
população acaba se adaptando, né? Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças, né? Um probleminha nessa ideia do Darwin é explicar a origem da variabilidade entre os indivíduos da população. Então, como que essa variabilidade ela acontece? Darwin não sabia explicar. Por que o Darwin não sabia explicar? Porque ele não sabia sobre o DNA. Nessa época que o Darwin viveu, a gente tinha pouquíssimo conhecimento sobre o DNA, sobre as coisas relacionadas ao DNA. Essa explicação ela só vem posteriormente com... deixa eu só passar aqui. Deixa eu voltar aqui. Então, guarda essa informação aí da relação da falha de Darwin. A questão da girafa, né? Eu já comentei com vocês. Pro Lamarck, né? O Lamarck, você tem todas as girafas, né? Tem um pescoço reduzido. Elas esticam seus pescoços e aí o uso faz com que o pescoço fique maior. Isso vai ser repassado para os descendentes. Para o Darwin, olha só, existe uma variação. Algumas girafas têm um pescoço menor, outras têm um pescoço maior, outras têm um pescoço maior ainda. Existe uma variação. Aquelas que têm um pescoço maior conseguem acessar as folhas, não tem competição por alimento, elas se alimentam, têm mais chances de sobreviver, de se reproduzir, passar o seu DNA para frente. As que têm um pescoço menor, elas morrem com mais facilidade, porque elas não conseguem acessar esse alimento. E aí, essa característica do pescoço menor vai desaparecendo na população. Aqui a gente tem algumas outras situações, né, de seleções. O melanismo industrial, a gente pode comentar isso aqui depois, né? Tem muita relação com mariposas que viviam na área urbana e aí elas tinham uma coloração mais clara e depois, né, por seleção natural, tem uma coloração mais escura devido à capacidade de se camuflar em ambiente mais escuro, a fluidez da fumaça. Aqui então, só para observar, claras e escuras. Seleção de micro-organismos e insetos resistentes, né? Inclusive a gente pode relacionar isso com bactérias também, a produção de superbactérias relacionadas à má utilização de antibióticos. E aí, né, como o Darwin ele não conseguia explicar o porquê que existiam variação entre as populações, a gente tem o que a gente conhece hoje em dia como teoria sintética da evolução ou neodarwinismo, né? Então, quando você junta genética com a ideia de seleção natural proposta pelo Darwin, você tem a teoria sintética da evolução, que é a melhor maneira que a gente tem hoje em dia para explicar o porquê que as espécies elas evoluem. Então, olha só, existe um DNA, esse DNA ele sofre alteração, uma mutação, e isso vai gerar uma mudança, uma variação. O meio ambiente ele vai mudar e aí de acordo com essa mudança, se essa variação ela for boa para a sobrevivência, se ela for importante para a sobrevivência, o processo de seleção natural vai atuar selecionando essa característica, fazendo com que ela se torne um padrão dentro da população e aí a população acaba se adaptando a esse ambiente alterado. A gente tem aqui algumas relações de evidências de evolução, como disse para vocês, os fósseis. De novo aí os fósseis. E é isso. Tá bom? Próxima aula, então, eu passo as atividades para vocês fazerem. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só perguntar. Um abraço e até a próxima aula. Tchau!